W está voltando no intervalo. Agora inicia a participação na nossa roda Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. Raul, muito obrigado pela disposição de participar do programa. Nosso boa noite a você. Boa noite, William. Boa noite ao time aí que está na bancada. E vamos lá. Vamos lá. Boa parte do setor produtivo brasileiro reagiu hoje à chamada MP do Equilíbrio Fiscal, que foi editada ontem pelo governo. O objetivo foi alterar regras do sistema tributário brasileiro da seguinte maneira: restringindo o uso de créditos tributários em relação a dois impostos importantes, PIS e COFINS. A medida ela foi adotada pelo governo para compensar aquilo que a Receita perde com a desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios. Confira primeiro a reportagem de Pedro Teixeira. A Confederação Nacional das Indústrias informou que vai ao Supremo Tribunal Federal contra a medida. A entidade estima perdas de 29 bilhões de reais ao setor industrial. Agricultura, alimentação, distribuição de combustíveis e indústria farmacêutica serão os principais afetados, especialmente para operações de exportação. A MP restringe o uso de créditos tributários de PIS/COFINS obtidos pelo recolhimento do tributo na aquisição de insumos. Até então, esse crédito era usado para abater o saldo devedor de outros tributos, inclusive contribuições previdenciárias. A medida pode elevar a arrecadação federal em até 17 bilhões neste ano. Outra mudança é a restrição do uso do crédito presumido do PIS/COFINS, uma espécie de benefício fiscal concedido para o estímulo de determinadas atividades e suavizar o efeito cumulativo dos impostos. Segundo a Fazenda, os contribuintes poderão continuar a usar os créditos, desde que haja tributo a ser pago e abatido. Essa medida acrescentará mais 11,7 bilhões à arrecadação. Para o Instituto Brasileiro de Mineração, a medida tem potencial para gerar perda de empregos em vários setores da economia, inclusive naqueles que não são beneficiados pela desoneração. Raul Jungmann, na sua posição como presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, com o qual o nosso colega Pedro Teixeira encerrou a reportagem dele. Que consequências você antecipa para o setor que você aqui representa? William, nós tivemos hoje de tarde uma reunião a qual participou a BAG, que é a agroindústria, participou o IBP, que é o do petróleo, participou a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, participamos nós, enfim, uma unanimidade. Eu nunca vi, honestamente, uma medida como essa de fundo de razão tributária gerar uma reação tão ampla, tão extensa e tão absolutamente contrária. Porque, como foi dito pelo Pedro ainda há pouco, nós temos impactos em termos de exportações, quer dizer, você está agredindo a proteção constitucional às exportações, né? Em segundo lugar, você vai gerar uma perda de competitividade do setor exportador brasileiro, né? Você gera insegurança jurídica, isso tudo vai se refletir em termos de empregos, que é fundamental. Então, diante disso, nessa reunião de hoje, nós tomamos preliminarmente algumas decisões que nós vamos amanhã aprofundar, por volta das 3 horas da tarde, que é o seguinte: nós vamos peticionar para que o Congresso Nacional, para que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele devolva essa medida provisória. Devolva porque é inconstitucional, porque afeta os interesses nacionais e de praticamente todas as atividades econômicas que hoje operam no Brasil. Então, isso, de fato, é algo que caiu como uma bomba, não tem outro termo, né, para poder descrever, e de uma surpresa total. Para você ter uma ideia, segundo o cálculo da CNI, em apenas 7 meses, esses 29,2 bilhões que são devidos, né, por conta da desoneração, né, da folha de pagamentos, eles serão alcançados em apenas 7 meses.
Para o ano serão 60 bilhões de reais. No total, praticamente 90 bilhões de reais que vão ser extraídos, né, que vão diminuir competitividade, que vão reduzir mercados e que, obviamente, vão alcançar empregos. E por isso mesmo é que nós estamos amanhã. A ideia é procurar reunir até 70, 80 entidades empresariais. Isso para te dar uma ideia, William, do tamanho da extensão, né, do impacto negativo que teve essa medida e irmos conjuntamente ao presidente do Senado e do Congresso Nacional peticionar pela devolução dessa medida provisória. Será uma enorme pancada no governo, Caio? Sim, eu ainda tenho muita dúvida até que ponto o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolveria, né? Os movimentos mais recentes do Rodrigo Pacheco são de muita aproximação com o Palácio do Planalto. Não estou querendo ser pessimista em relação às pretensões do Jungmann aqui. Mas desse porte, o impacto, o estrago dessa medida provisória político em termos de setor produtivo, setor empresarial, em termos da indústria, do serviço, da agropecuária, é muito, muito maior que a questão da desoneração. Esse é o novo grande problema contratado pelo governo, a ponto de o presidente da CNI, o Ricardo Alban, estava na delegação e na comitiva do vice-presidente Geraldo Alckmin, junto com a ministra Simone Tebet, junto com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele estava lá na China ontem. Essa comitiva ainda está lá na China e ele voltou em protesto justamente para organizar também essa reação setorial. A CNI já falou, ele voltou. A CNI vai no STF. O presidente da CNI estava na China com 3 ministros, um dos ministros mais fortes, o Rui Costa, e voltou em protesto para organizar toda essa reação. E aí a gente vai ter que observar o presidente Rodrigo Pacheco, o que ele vai fazer. Se ele vai ser fiel a esses movimentos recentes de aproximação com o Palácio do Planalto para tentar uma solução consensuada ou ao apelo de praticamente todo o setor produtivo brasileiro contra a medida provisória. De onde saiu essa ideia genial? Saiu da necessidade de achar o dinheiro e da impossibilidade de cortar gasto. Então, o Haddad veio com essa. E outra, ele hoje tem uma aproximação muito grande, a gente já falou disso aqui tantas vezes, que quem ajuda ele a montar esses planos é a Receita Federal. A Receita sabe de onde tirar dinheiro, né? Mesmo que seja da pior forma, porque para a Receita Federal, a Receita Federal alcança a meta dela quando ela arrecada, não importa como, né? A eficiência disso ou não, o impacto disso ou não. Então, a Haddad vai buscar na Receita Federal a solução com o mandato de é proibido aumentar imposto. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o Raul Jungmann, porque uma das justificativas do Haddad, que ele vem usando em outras medidas que ele tomou tributárias, é de promover, Raul, a chamada justiça tributária. E ontem, no anúncio da medida provisória, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, ele ainda fez questão de dizer, olha, isso não vai pegar as pequenas empresas, isso é só para as empresas grandes, como se isso fosse fazer uma diferença, ou seja, como se a medida atingisse apenas os grandões, aqueles que se beneficiam do governo e tal. Eu tenho dificuldade de entender como é que, mesmo diante dessa impossibilidade de cortar gasto, da necessidade de achar dinheiro, qual foi o diagnóstico, a partir de qual diagnóstico que eles fizeram essa escolha? Você já teve no governo, você entende como as decisões são tomadas. Qual é a interpretação que vocês estão dando para esse diagnóstico e para essa escolha da Fazenda? É difícil. Politicamente, a gente aprende uma coisa, o VAC sabe isso muito bem. Você tem que dividir os adversários, aqueles que são contra. E essa medida, ela simplesmente produziu uma unidade inédita, ela é inédita. E aqui eu queria fazer um complemento, que é o seguinte, vamos peticionar pela devolução. Se ela não acontecer, nós vamos procurar reunir de 25 a 30 frentes parlamentares que representam todos esses setores e nós vamos, então, lutar, evidentemente, dentro das regras do jogo, para derrotar essa medida provisória. Porque, de fato, eu confesso a vocês, eu não consigo entender aonde o governo vai
conseguir retirar forças para poder fazer valer essa decisão. E quero dizer mais uma coisa. Aqui, falando pelo IBRAM, o IBRAM tem grandes mineradoras. 85% da produção nacional de mineração está aqui dentro, são os nossos afiliados. E essas são as grandes empresas que faturam aproximadamente, são responsáveis, só para você ter uma ideia, de 38%, 40% do superávit da balança comercial brasileira. Então, essa coisa de dizer eu não vou pegar o pequeno, vamos supor que isso seja fato, porque também existe o efeito cascata, isso termina se referindo também a outros setores, ou mesmo minoritários ou menores. E aí o que vai acontecer? Você vai impactar a balança comercial brasileira, você vai ter impactos, sem sombra de dúvidas, extraordinários, no momento em que nós estamos olhando para fora e nós estamos vendo as dificuldades globais que a gente está tendo, né? Juros nos Estados Unidos, fragmentação, redução, ainda hoje no Valor, tinha uma entrevista, me esqueço do nome, que estava colocando lá e dizendo claramente que o mundo caminha para uma situação de inflação média ou elevada, e isso é, de certa forma, um reconhecimento. Então, há essa preocupação, e eu confesso, nós vamos, se não for possível a devolução, nós vamos lutar para derrotar em plenário essa medida, e eu acredito que politicamente ela une a todos. Foi isso que nós verificamos hoje. E foi um tremendo choque, também preciso dizer, porque não houve qualquer diálogo prévio com relação a isso. Há, inclusive, viu, William, quem levante a tese, eu não esposo ela, estou apenas aqui traduzindo o que eu ouvi, de que isso é uma espécie de bode na sala. Ou seja, ele é tão impactante, ele é tão unanimemente negativo, que ele talvez servisse para vir uma outra medida, aí sim, talvez mais palatável, dentro do bojo de uma negociação. O que tem feito, o que tem acontecido, né, Jungmann, em algumas situações semelhantes neste governo, não, por exemplo, uma devolução da medida provisória pelo presidente do Congresso, mas uma negociação política que transforme a medida provisória em um projeto de lei. Ou seja, o próprio governo retira a medida provisória e encaminha um projeto de lei com a mesma matéria, ou já dentro de uma negociação política. Acho que essa é uma possibilidade muito... Mas é bom lembrar que nós chegamos a essa situação porque exatamente a mesma discussão aconteceu sobre a desoneração. Sim. Aí vem uma MP que simplesmente passa uma rasteira no Congresso, no calada, no finzinho do ano, e aí vem toda essa discussão com uma subida e uma descida do STF, só que agora se inverte. Quem vai para o STF é outro. Sim. E vai, como o Raul Jungmann está dizendo, dentro de um espírito de unidade, que é uma reação dos setores produtivos à sanha arrecadatória do fisco. Sim. Aí são outras grandezas políticas. Sim, exatamente. Agora, assim, tem que ver como isso vai evoluir. Eu só estou dizendo que pelas condições políticas do presidente do Congresso, nas negociações que ele tem, nas pretensões, inclusive de virar ministro do governo Lula na segunda metade do governo, inclusive de ser o candidato do Palácio do Planalto na construção política em 2026 a governador de Minas Gerais, o ato de devolver, o Pacheco, salvo engano, devolveu uma medida provisória para o Bolsonaro. Né? O governo Lula não teve ainda medida. Eu me lembro que teve essa discussão muito forte sobre a MP da desoneração, uma pressão muito forte e ele não acatou. No governo Dilma teve uma devolução, não sei se foi Renan Calheiros, enfim, de alguma maneira, o gesto de devolver ele é muito forte, a saída que tem, né, tendo em vista essas condições políticas. De repente, se fosse o Arthur Lira, que é um pouco mais independente, mais afastado do governo, poderia ser por aí, mas ele é presidente da Câmara. Transformar isso em PL. Raul, você aqui na nossa roda, você tem uma função institucional de muito relevo, porque você fala por um setor, como você acabou de dizer, responsável por 40% do superávit da balança comercial brasileira. Isso é algo que político algum pode ignorar. Como é que o Haddad ignora isso? Claro. Olha, é uma contradição, porque olha só, você cria um programa que é a nova indústria NIB, nova indústria brasileira. Você aloca aproximadamente 300 bilhões de reais. E você, ao mesmo tempo, vai extrair do conjunto desses setores, em grande medida, esse setor industrial e conexos, alguma coisa como 90 bilhões em 2 anos. Isso faz sentido?
Isso não faz sentido. Então, o que nós achamos é que, de fato, é preciso haver um processo negocial. Todos nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que toda e qualquer despesa permanecendo e você cancelando a receita ou você reduzindo a receita, você vai ter que buscar receita em outro lugar. Tudo muito bom, tudo muito bem. Mas eu acredito que o processo negocial ele tem que começar na raiz do processo, por assim dizer. Ou seja, você tem que chamar os setores, não é? E ter uma capacidade de articulação ex ante e não ex post, quando você gera um profundo desgaste político, tá certo? E econômico como esse. E você cria também, vamos dizer claramente, uma insegurança jurídica muito grande para esses setores, para os investidores. Como é que fica essa situação geral? De um lado, nós estamos quebrando recordes em termos de arrecadação, como a gente está vendo. A economia, em termos dos seus parâmetros, também está indo bem. Mas, ao mesmo tempo, o governo tem flexibilizado metas que ele se comprometeu e, de outra parte, os gastos continuam crescendo de uma maneira, digamos assim, acima do próprio recorde que nós estamos tendo em termos de arrecadação. O que isso faz? Isso faz com que os juros futuros comecem a disparar, como aliás eles estão crescendo, o dólar fica mais caro, o crédito fica mais caro, o investimento, tudo fica mais caro. E isso, obviamente, vai freando o próprio investimento e desenvolvimento do país, que eu tenho certeza é uma preocupação do atual governo e do presidente Lula. Então, são essas contradições que geram esse tipo de insegurança, como eu aqui falei, e esse tipo de medida, decididamente, William, ele não favorece, né, essa credibilidade, essa confiança que permite a gente caminhar mais rápido em termos de desenvolvimento, de investimento, de justiça social, enfim, de tudo aquilo que nós cremos que o Brasil precisa em doses maciças e aceleradamente. Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, muito obrigado pela participação no nosso programa, Raul, e boa noite para você. Boa noite a todos, muito obrigado. Thaís, a gente vai para o intervalo. Caio, boa noite, a gente vai trocar de assunto. Caio